Um dia triste, um dia de luto, um dia cinza para o Brasil. Perdemos o ícone Erasmo Carlos. Sim, o tremendão nos deixou hoje. E aí, cara, qualquer pauta cai, qualquer programação é derrubada, qualquer pensamento de refletirmos algo do Brasil, que é o que eu faço diariamente aqui no canal, perde todo o sentido. Quando um colosso como Erasmo Carlos nos deixa, a gente tem que parar e refletir uma obra, prestar tributo a um legado, destacar a importância e a relevância deste, que é um dos ícones, um dos maiores, um dos gigantes da música brasileira de todos os tempos. Uma figura muitas vezes subestimada, muitas vezes compreendida como o amigo do Roberto Carlos, que é uma percepção tanto quanto limitada, pequena, tacanha, do que é da obra de Erasmo Carlos. Se Roberto é o que é, e Roberto sim é o que é, rapaz, é porque ele teve sempre um parceiro de sua estatura para dialogar esteticamente, para ter um diálogo artístico em que ambos cresciam, em que as obras dos dois eram beneficiadas por esse intercâmbio de uma amizade tão duradoura por décadas e que tantas alegrias trouxe para todos nós brasileiros. Erasmo Carlos, infelizmente, parte no momento em que, ativo, cara, trabalhando até o final, sabe, criativo, não caiu no comodismo, se transformar numa paródia de si mesmo, compondo, lançando, buscando novos parceiros. Erasmo Carlos, assim, me faltam palavras para dimensionar a estatura deste, um dos grandes, um dos gigantes da música brasileira que infelizmente partiu, nos deixou hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Eu começo, antes de tudo, pedindo para que você que está pintando pela primeira vez aqui no canal, que ainda não fez, por favor, inscreva-se aqui no canal. Sim, inscreva-se agora, clique aqui no sininho, ative as notificações. É assim, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Tem muito vídeo novo por aqui. Claro, quer me ajudar a manter o trampo por aqui, a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Meu filho, minha filha, Clube de membros, a partir de três míseros, patéticos, módicos, cretinos, muito pouco para você, mas que representam muito para mim, reaisinhos, você me ajuda a manter o trampo por aqui. Clube de membros tem acesso a lives exclusivas. Essa semana, na quinta-feira, depois do Jogo do Brasil, creio que ali por volta de 8 da noite, a gente entra no ar para trocar uma ideia, para refletir o Jogo do Brasil, para conversarmos a respeito de outros assuntos também. Quinta-feira, às 8 da noite, mas é só para quem é do Clube de membros. Agradeço a todas e todos que são do Clube de membros. Agradeço a Clarice Brandão, que mandou aquele pix esperto que fortalece. Muito obrigado, Clarice, por ajudar a manter o trampo aqui no canal, assim como agradeço a Resitrate, patrocinadora deste vídeo aqui no canal. Você conhece a Resitrate? A Resitrate é uma empresa que trabalha com gestão inteligente, sustentável de água e esgoto, dos seus efluentes que a sua empresa gere e também daquilo que você vai consumir. Para uma empresa que consome muita água e gera muito esgoto, cara, a Resitrate é muito esquema para você. Por quê? Porque ela racionaliza a sua demanda, o seu custo e impede você de ter problema com fiscalização, com a lei, com a legislação. A Resitrate é ideal para você que tem um grande empreendimento, aí eu trabalho, gerencio um grande empreendimento, um shopping que consome muita água, um condomínio fechado, uma indústria, um lava-jato, uma lavanderia. Eles têm a solução certa para que você gaste menos e jamais tenha problemas com a legislação ambiental. Porque a Resitrate, meu filho, é a tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado pela confiança no trampo aqui do canal, rapaziada da Resitrate. Bora lá. Cara, eu tava com toda a pauta organizada, toda a pauta já armada, já ia gravar, já tinha montado o equipamento, acendido aqui as luzes e tal, não sei o quê, para falar daquele calhorda, daquela fala calhorda do ministro do TCU, o Augusto Nardes, que resolveu tirar a onda de golpista num grupinho de WhatsApp, né?
E aí, cara, montei, fiz a pesquisa, tal, não sei o que, elaborei os pontos, assim como eu organizo um roteiro ali em tópicos, né? Porque eu gosto de deixar o meu pensamento fluir de acordo com uma pré-estruturação do pensamento, né? Quando eu vi que o Metrópolis, né? O jornalista Guilherme Amado do Metrópolis, foi quem eu vi primeiro, talvez não sei se foi ele que deu esse furo, mas trouxe a notícia de que o cantor, compositor, ícone, Erasmo Carlos, morreu no Rio de Janeiro no dia de hoje, aos 81 anos. Aí eu derrubei, né, a pauta anterior, porque, sinceramente, quem é Augusto Nardes na fila do pão perante Erasmo Carlos? Não dá, né, cara? Essa aqui é a biografia do Erasmo Carlos, Minha Fama de Mal, que conta a história dele, né, cara, que foi criado ali exclusivamente pela mãe e se apaixonou com muita intensidade pelo rock and roll dos anos 50, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, principalmente, e era ali, vizinho de bairro, de rua, do Tim Maia, do Jorge Ben, depois o Roberto Carlos, quando vem do Espírito Santo, começa a frequentar ali, vai muito na casa do Erasmo, almoça por ali, eles estabelecem uma amizade que dura até os dias de hoje, isso lá desde o final dos anos 50 até hoje eles têm essa amizade de décadas. O Erasmo Carlos, um garoto suburbano, que o Tim Maia ensinou os primeiros acordes para ele no violão. O Tim Maia tinha um talento musical nato, né? O Erasmo Carlos era mais da suadeira, da composição. E por muito tempo ele foi entendido como somente entre muitas aspas, o compositor de Roberto Carlos. É porque a partir dos anos 70, a figura do cantor-compositor ela ficou hegemônica, né? Mas nem sempre foi assim. Antes, os intérpretes eram assediados por compositores que iriam mostrar as músicas, ver se eles gostavam ou não e gravavam. E a partir daí aquele compositor começaria a ser mais requisitado por outros intérpretes. E as pessoas entendiam que Roberto Carlos era somente o intérprete, e somente entre muitas aspas, e Erasmo Carlos era somente, também entre muitas aspas, o compositor das obras de Roberto. Quando não. A troca entre ambos era intensa. Um compunha a letra e entrava com ideias, outro também. O acordo entre eles na composição era um não interfere na ideia da música do outro. Se a música é para o outro cantar, eu colaboro para melhorar aquela obra. Mas permito a ideia. Por exemplo, quando Erasmo Carlos faz uma ode à maconha, a música Maria Joana, que está no álbum Carlos Erasmo de 71, Roberto não ficou muito à vontade, mas não interferiu e jamais pediu para que Erasmo tirasse, mudasse ou essa eu não assino. Roberto assinou, embora não concordando. Isso acontece com outras músicas de Roberto, que Erasmo também discordava, mas sempre nessa cumplicidade de amigos e colegas de trabalho, de um tentar melhorar a ideia do outro. E eles funcionavam muito bem dessa forma, né? Levavam dicionários, garrafas de café e viravam à noite compondo, trabalhando, escrevendo as suas músicas. Para você que não conhece a obra do Erasmo, tem um filme, uma biografia, que dá uma ideia geral, uma pincelada geral. Ela é calcada nessa autobiografia do Erasmo, que, claro, se você quiser aprofundar mesmo, eu recomendo que você leia esse livro, Minha Fama de Mal. O filme tem o mesmo nome. Aqui, o Minha Fama de Mal é uma autobiografia do Erasmo que ele vai contar toda a sua trajetória, primeiro a sua infância ali na Tijuca, depois quando ele passa pelo programa da Jovem Guarda, que ele aparece para o Brasil, que fica famoso, começa a ganhar dinheiro, se muda para São Paulo, que é ali que funcionava realmente o epicentro da Jovem Guarda, porque antes já tinha uma cena de rock no Rio de Janeiro, rock de subúrbio, que era muito tirado na Zona Sul com uma música muito chinfrim, porque a Zona Sul estava naquela parada bossa nova, intelectual. Roberto Carlos começa gravando bossa nova e o Erasmo vai lá ver, cara, fica impressionado. Mas eles se sentiam completamente deslocados daquele ambiente, porque era muito intelectual e, cara, eram dois rapazes periféricos, de famílias pobres, eram muito tirados, né, pela intelectualidade Zona Sul do Rio de Janeiro. Eles demoraram a ser aceitos. O Erasmo Carlos fala, quando viu a Elis Regina cantando uma composição dele nas curvas da Estrada de Santos, no Canecão, ele chorou. Ele falou assim, agora sim eu fui aceito. Minha obra tem valor, a Elis gravou. Veja você, o cara já tinha feito tanta coisa boa em sua vida, aí ele precisava do endosso de uma autoridade como a Elis Regina para se sentir parte da patota. Porque eles eram tirados suburbanos mesmo, de pessoas intelectualmente menos providas, enfim, tirado. Preconceito elitista da Zona Sul que existe até hoje, inclusive, diga-se de passagem. A partir da Tropicália, e ele começa a perceber que está ficando para trás. Mas deixa-me aqui primeiro falar, né? Ele é da Jovem Guarda. A Jovem Guarda dá ampla popularidade, mas se deu popularidade, deu prestígio, deu conhecimento,
deu popularidade, deu dinheiro e deu conhecimento. As pessoas conheceram Erasmo Carlos, não deu prestígio que a Bossa Nova dava, que a Tropicália dava. Eles não gozavam de prestígio nos círculos intelectuais, muito pelo contrário, eram super tirados. Isso demora, nos anos 70, que a dupla Roberto e Erasmo ganha um prestígio artístico, estético. E se você realmente quiser se aprofundar na trajetória, recomendo o livro ou assistir o filme também, Minha Fama de Mal, que não é um documentário, é uma obra, live action, óbvio, né? Mas com caráter. Não é documental, é ficcional, entende? É uma interpretação dos fatos calcados nessa biografia. Mas o que me interessa de fato no Erasmo Carlos são os discos. Para mim, ele tem uma fase áurea ali que vai de 1970 a 1976. E isso compreende 5 álbuns. Que para mim é a síntese de quando Erasmo Carlos atingiu seu auge criativo, estético. Tem coisa boa pra trás? Claro que tem. Os rocks ali da Jovem Guarda são maravilhosos. Tem coisa boa pra frente? Tem. Nos anos 80, Roberto Carlos tem pérolas pop ali muito interessantes. Nos anos 90, que eu acho que dá uma escorregada, mas ele reconquista, eu acho que ele readquire o vigor estético a partir de 2009, quando ele começa com trabalhos mais ousados, que aí eu destaco os álbuns Sexo e Gigante Gentil. Começa no Rock and Roll de 2009, depois vem o Sexo de 2011, o Gigante Gentil de 2014, o Amor é Isso, de 2009, e o último álbum dele chama-se O Futuro Pertence à Jovem Guarda, uma frase de inspiração leninista, né? E que pega clássicos da Jovem Guarda que ele ainda não havia gravado. Cara, e vem com muito vigor esse álbum. Vale a pena. Um disco de intérprete, um disco de compositor. E esse de 2009, Rock and Roll, Sexo de 2011, O Gigante Gentil de 2014, O Amor é Isso, de 2018. Não, esses sim já trabalham o lado compositor de Erasmo Carlos. Mas deixe-me voltar àquele momento que eu considero o auge estético dele. Começa com o álbum Erasmo Carlos e os Tremendões, lançado em 1970. Cara, começa com Estou 10 anos atrasado, que para mim é uma obra-prima da composição de Roberto Erasmo. Gloriosa, Espuma Congelada, Teletema, Jeep Sentado à Beira do Caminho. Um clássico absoluto, maiúsculo da MPB, está nesse álbum. Erasmo e Roberto, flertando com o samba rock, com o Coqueiro Verde, a música mais tocada do Erasmo Carlos no exterior. Aqui no Brasil, talvez seja Gatinha Manhosa ou Sentada à Beira do Caminho, talvez sejam essas as de maior ECA de Erasmo Carlos, mas no exterior, Coqueiro Verde é o maior hit de Erasmo Carlos. Saudosismo, composição do Caetano, clássico absoluto da música brasileira, Aquarela do Brasil, A Bronca da Galinha, Menina, composição do Carlos Imperial junto do Ângelo Antônio e do Adriano, e também uma ótima que Roberto Carlos também não gostou muito, mas está aqui registrada, Vou Ficar Nu para Chamar Sua Atenção. Depois, aquela que é tida pela crítica como a obra-prima da trajetória de Erasmo Carlos, que é o Carlos Erasmo, né? Clássico absoluto, tá na discografia básica, assim, de qualquer lista decente dos maiores discos da música brasileira de todos os tempos. Cara, aqui é uma coletânea de pancadas, assim, inacreditáveis, em que o Erasmo assume, né, que ele queria fazer o disco tropicalista e conseguiu. Esse é o disco tropicalista de Erasmo Carlos. De Noite na Cama, Masculino Feminino, É Preciso Dar um Jeito, meu amigo. Dois Animais na Selva Suja, que é sensacional. Gente Aberta. Agora Ninguém Chora Mais, cara, que é uma crescente do Jorge Ben, né, uma composição do Jorge Ben. Sodoma e Gomorra, Mundo Deserto, Não Te Quero Santa, maravilhosa, Cissa Cecília, Em Busca das Canções Perdidas, 26 anos de vida normal, composição de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, e Maria Joana, aquela que eu falei, uma ode de Erasmo Carlos à maconha. Na sequência, ele lança um álbum mais roqueirão, Os Sonhos e Memórias, que é lançado em 1972. Ele pesa, primeiro no caráter autobiográfico, certo? Do trabalho. Não, perdão, esse não é um roqueirão, não. Roqueirão de 76, eu tô confundindo. Esse aqui, na verdade, ele é um disco até um pouco mais calmo perante o que o Erasmo estava fazendo. Um disco muito recomendável, você tem que ouvir esse também, Sonhos e Memórias, que é o de 72, maravilhoso, em que ele reflete muito a própria existência dele. O Erasmo Carlos refletindo
um caráter até autobiográfico no seu trabalho. Ah, mas tem uma aqui que é rockeragem, eu lembrei, tem uma versão nova de É Proibido Fumar, que ele dá uma pesada na guitarra, é disso aqui que eu tava lembrando, exatamente, sabe? Tem Bom Dia Rock and Roll, não, é um disco sim, que tem um pé no rock, ele pegando as influências de rockabilly dele e retraduzindo para os anos 70, botando mais peso na guitarra, botando as guitarras mais na frente, vale muito ouvir. Em 74 ele lança um disco visionário, né? Chamado, assim, um álbum ecológico, 1974, 1990, Projeto Salva a Terra. Olha a ambição dele, estabelecer um disco, uma obra, para, em 74, pensar um mundo em 1990, salvando a Terra. Não seguimos a palavra de Erasmo Carlos e estamos aí com esses perrengues ambientais todos, né? O destaque aqui, Sou uma Criança e Não Entendo Nada, né? Foi um grande hit da trajetória de Erasmo Carlos. Eu acho uma música fantástica, que vale muito a sua audição. Um disco que um disco que se destaca por esse caráter quase que messiânico, quase que visionário, de pensar numa pauta em um momento tão anterior. E claro, Cachaça Mecânica, influência clara de Chico Buarque, ali nessa obra, um samba influenciado ali por Chico, de construção principalmente, e que é uma música naquela escola de Coqueiro Verde, né, do samba rock, que sempre teve um pezinho ali, as influências de Jorge Ben, desde amigos de infância, que eram da juventude, da pré-adolescência, elas se traduzem nesse álbum. E fechando essa que eu chamo de fase de ouro, a fase mais esteticamente interessante, o auge criativo de Erasmo Carlos, a Banda dos Contentes, lançada em 1976, que tem, por exemplo, uma versão de Belchior para Paralelas. Uma versão de Erasmo Carlos para Paralelas de Belchior, melhor falando. E agora umas músicas muito interessantes, a própria Banda dos Contentes, que batiza o álbum também. Billy Dinamite é muito boa essa música também, vale ouvir. Esses 5 álbuns de Erasmo Carlos. Esse aqui é a minha pequena homenagem a esse gigante da música popular brasileira que infelizmente partiu e que não deixaremos que seja esquecido. Ouçam sempre Erasmo Carlos, leiam a biografia de Erasmo Carlos. Se não conhece nenhum álbum, foque nesses 5 aqui que você vai entender o auge criativo e depois você vai pescando outras referências estéticas da obra de Erasmo Carlos. Maravilha? Rapaziada, chegou até aqui porque gostou, like, joinha na fita, deixa agora o seu like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz chegar o vídeo mais longe. Deixe seu comentário, quero saber aqui embaixo o seu disco preferido de Erasmo Carlos, aquela música que toca seu coração, que momento que Erasmo Carlos tocou de fato o seu íntimo aí, por favor, conte aqui pra nós. Quer me ajudar a fortalecer no trampo aqui no canal? Claro, já falei lá atrás do clube de membros, reitero o valeu, aquela gorjetinha aqui embaixo, pay, valeu, gorjetinha na veia, que o YouTube lhe proporciona, e claro, tem um Pix, pablocosta@gmail.com, pix. Faça como a Clarice Brandão e mande o seu Pix. Muito obrigado, Clarice, por me ajudar a fortalecer o trampo aqui no canal, no YouTube, beleza? Então, quinta-feira tem live só pra membros, sexta-feira tem isso aqui, ó, Morgue Costa ao vivo, lá no Lola Brew Pub. Pra quem é de Goiânia, espero vocês lá, trocando uma ideia comigo, com o Morgantini, na Morgue Costa ao vivo, nessa sexta-feira. Se você é de fora, vai ter transmissão, claro, aqui no canal, às 9 da noite, como todas as lives são às sextas e aos sábados, beleza? Rapaziada, ótima terça-feira. Erasmo Carlos, você é gigante, você jamais será esquecido. Descanse em paz. Termino com um clássico, é nóis.